Graças a Deus. Eu quero falar nessa noite, eu gostaria já que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 12, lá no versículo 1. Eu quero falar nessa noite sobre alinhando mente, boca e coração. De 1000 pessoas, duas ou três disseram amém. Aí uma coisa boa. Gente, eu vou falar nessa noite sobre alinhando mente, boca e coração. Amém. Graças a Deus. Deus é muito bom. Romanos capítulo 12, versículo 1. E eu quero começar comentando algo com vocês nessa noite. É muito interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que esses 3 passos são passos fundamentais para que nós saibamos exatamente como nós podemos desenvolver uma mente próspera, um coração e uma boca que falem a mesma coisa. É importante, né, como você já sabe, Paulo disse isso, que é importante que nós falemos as mesmas coisas, que é segurança para nós. Mas o que esse assunto pode mexer conosco nessa noite? Quando nós falamos sobre alinhar mente, boca e coração, são 3 coisas que sintonizam a vontade de Deus sobre a nossa vida aqui na terra. Amém? E o apóstolo Paulo, ele traz aqui algo muito interessante, e eu costumo dizer o seguinte: se alguma coisa não está saindo de acordo com aquilo que você orou, é necessário que você cheque a sua mente e o seu corpo, porque ambos podem estar atrapalhando de você viver aquilo que Deus tem para você. Você está aqui? E é importante com que o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 1, mas vale salientar que quando nós entendemos esses 3 passos, nós começamos a conhecer de fato como a manifestação de Deus ela pode ser algo, não algo parcial, mas algo completo, quando nós sabemos a vontade dele que está sobre sua palavra. E Paulo diz aqui no versículo 1, rogo-vos, porém, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Essa palavra racional você pode trocar pelo seu culto inteligente. Versículo 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela sua palavra. Nós sabemos que ela é viva, ela é eficaz e ela tem o poder, Deus amado, de transformar a nossa vida quando nós a praticamos. Obrigado por essa noite maravilhosa, pelo ensino da tua palavra, por essa unção, Deus amado, que está, Senhor Deus, aqui nos capacitando e nos envolvendo para que nós percebamos coisas maiores em ti. Te damos graças no nome santo do Senhor Jesus, e quem crê diga amém. Eu vou falar de 3 versículos aqui que serão o cerne da minha mensagem: Romanos 12, versículo 1, versículo 2, Provérbios capítulo 4, versículo 23 e versículo 24, e Provérbios 4, 23, e Provérbios também 18, 20 e 21. Bom, falando sobre alinhar mente, boca e coração, é necessário nós entendermos 2 coisas. A primeira, quando nós sabemos como receber as informações que Deus ele nos dá por meio do nosso espírito. A segunda, o que nós fazemos com elas. É interessante que quando o apóstolo Paulo ele traz esse relato sobre nós apresentarmos os nossos corpos, é evidente que ele está falando para nós sujeitarmos ele diante de Deus. E é necessário nós entendermos que existem coisas que podem nos facilitar, fazer com que nós saibamos aonde Deus ele quer nos levar, ou nós podemos também perceber como ele quer fazer a partir do momento que a nossa mentalidade ela está transformada ou renovada. Quando ele diz no versículo 2, sede transformados, essa palavra vem de uma palavra no grego que se chama metanous, né? E essa palavra metanous é de metanoia, que significa transformação de pensamento e de comportamento, como você já sabe. Mas essa palavra no grego, quando você divide ela em 2 partes, meta significa a ampliação, nous significa da sua inteligência. Paulo está falando que nós temos que renovar a nossa mentalidade para que essa renovação ela consiga ampliar a nossa inteligência. Se você olhar muitas passagens bíblicas, você vai perceber que Deus ele sempre fez com que as pessoas tivessem uma mentalidade para entender o seu propósito. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito clássico aqui, que é sobre o povo que estava no deserto. E se você olhar em Números 20, se puder colocar na tela, no versículo 24, vou abrir um parênteses para você entender. E a Bíblia diz assim, Números 20, versículo 4. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos filhos, os nossos rebanhos, morressem aqui? É uma pergunta. Para quem ele está fazendo? Para Moisés. Pressionando Moisés por estar passando no deserto. Então veja. Versículo 5, por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível?
Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs e nem água para beber. Agora veja, existia uma palavra sobre o povo do Egito, quantos concordam? Deus ele queria libertar o povo. Mas quando nós olhamos alguns relatos bíblicos, nós entendemos que muitas pessoas não conseguiram desenvolver um tempo de Deus na vida delas, porque não compreenderam os pensamentos de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, que quem conheceu a mente do Senhor para que possa compreendê-lo ou aconselhá-lo, mas você tem a mente de Cristo. Agora veja, nós podemos perceber claramente que Deus ele tem um pensamento sobre nós. Isso é muito claro, isso está em Jeremias 29,11, como você bem sabe. A Bíblia diz, eu, o Senhor, sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, não é isso? Agora, é interessante que quando nós olhamos por várias escrituras bíblicas, ou muitas passagens, você vai conseguir descobrir de que Deus, sempre que Ele sinalizou alguém para fazer algo, Ele já deu estratégia. Deus nunca vai te dar uma palavra assim que uma condição não esteja preparada para você fazer aquilo. Existem duas coisas que podem prejudicar o nosso crescimento em Deus, quando a nossa mente e o nosso coração, o nosso corpo, eles não estão subjugados à palavra de Deus. Então, quando nós começamos a entender que a renovação da palavra, ela pode nos levar a compreender a vontade de Deus, nós começamos a tirar alguns misticismos que muitas vezes nos colocam em fazer com que nós e Deus somos coisas completamente opostas ou separadas, quando a verdade não é. Mas todas as vezes que olhamos a palavra de Deus, conseguimos compreender de fato isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, pois a palavra são vida para os que encontram, e remédio ou saúde para o seu corpo. E ele diz no versículo 24, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração, porque dele provém o quê? As fontes da vida. Agora, se você parar para perceber, Deus sempre sinalizou pessoas para fazerem grandes coisas, mas sempre Ele deu para essas pessoas uma informação e uma recomendação. Nesse caso, quando Davi fala sobre isso, ele está dizendo que para que eu tenha fontes de vida, eu preciso guardar as coisas no coração. Agora, o que guardar no coração? Diga a palavra. É por isso que o escritor de Hebreus, eu queria que vocês conferissem, por gentileza, Hebreus capítulo 4, versículo 14, é um versículo muito importante que retrata exatamente daquilo que Deus já fez. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então, Hebreus 4,14 diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. O que significa isso? O que o escritor de Hebreus estava dizendo é que quando Jesus ele adentra os céus, ele nos representa diante do Pai. Então, nos representando diante do Pai, tudo que se refere à nossa vida, agora Deus é representado por Jesus lá. Então, o que significa o que o escritor de Hebreus está dizendo sobre isso? Apeguemo-nos com firmezas. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua declaração na palavra é a derrota de Satanás. Eu vou repetir isso. A sua declaração é a derrota de Satanás. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o escritor de Hebreus disse acerca de que Jesus ele adentra o céu, quando ele adentra o céu, ele te representa. Então, na verdade, essa representatividade é como se Jesus estivesse levando diante de Deus, na verdade, aquilo que ele já nos deu. Então, por exemplo, Gálatas 3,13, Cristo vos libertou da maldição da lei. E quando você olha para essa palavra lei, você pode trocar por doença, pobreza, miséria ou qualquer outra coisa. Então, quando você começa a olhar para o que Jesus ele fez quando adentrou aos céus, ele te representou diante de Deus. Para quê? Para tirar tudo o que na verdade podia paralisar você, para trocar por aquilo que ele pode te promover. Eu sei que você está feliz por isso. Então veja, quando ele diz, apeguemo-nos com firmeza, cada uma das confissões que você faz acerca daquilo que Jesus fez, é a garantia que te dá para você entender que na verdade tudo aquilo que ele pensa sobre você e que ele já preparou para você, é algo que já está pronto para que você desfrute, prospere, viva e veja. Por isso que quando ele diz, apeguemo-nos com firmeza, o quê? A sua profissão. Hebreus também capítulo 10, se não me engano, não me falha a memória, no versículo 23 diz, apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar naquilo que declaramos ou professamos, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então veja, para que eu consiga entender
essas coisas e elas se manifestarem em mim, não é só por meio da graça daquilo que Deus fez, e sim pela forma com que eu me relaciono com aquilo que a Bíblia diz respeito sobre mim e sobre você. Então por que o escritor de Hebreus ele diz que nós temos que guardar ou apegar? É porque certamente em algum momento você pode perder aquilo que você declara. Como eu posso perder aquilo que eu declaro? Se o meu corpo e a minha mente não estiverem subjugados às misericórdias de Deus. E sabe o que vai acontecer? Provavelmente qualquer outra coisa possa distrair você no momento em que você declarar algo e esperar que aquilo aconteça. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. Você provavelmente será tentado a não acreditar naquilo que você disse se você não vê quando você espera. Mas quando você permanece sobre aquilo que você declarou, o seu corpo e a sua mente não vai atrapalhar você até que aquilo se manifeste. Deixa eu te dizer, tudo que nós confessamos e esperamos com uma ação corpórea e mental, dá a entender que o diabo entendeu que você já sabe que aquilo já aconteceu. Por quê? Porque você não tem ações que demonstrem preocupação ou qualquer outra coisa. Agora, você pode até estar se perguntando nesse momento, mas como eu não vou me preocupar se algo não está saindo conforme eu declarei? Talvez essa seja uma pergunta que muitos de nós façamos dia a dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós olhamos Jesus lá em João 16:33, ele disse algo muito interessante que eu carreguei comigo. E quando isso caiu no meu coração, eu entendi que viver com bom ânimo e rindo é o melhor remédio para eu passar por situações. João 16:33, olha o que Jesus disse aí, olha. Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Veja, para o que em mim, em quem? Em Jesus, tenham paz. Então paz não é ações que te levam a perder o ânimo, o comportamento ou qualquer outra coisa que possa ir contra a palavra de Deus, sim ou não? Então ele diz assim, neste mundo vocês terão o quê? Aflições, mas contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo? Você está passando por alguma coisa? Sim, o seu corpo precisa representar o teu espírito. Eu vou tentar de novo. Veja, quando ele disse, eu disse essas coisas para que vocês creiam em mim. A água está batendo na canela, ou sangue, ou como você quiser. A nossa reação corpórea, como Paulo disse que nós devemos apresentar os nossos corpos, é justamente para fazer com que o diabo entenda que nada pode sabotar aquilo que você crê. Porque uma vez que você percebe que o seu corpo ou a sua mente estão reagindo errado ou contrário à palavra, você não está vivendo em fé, irmão. Eu não estou bravo não, mas veja, eu disse essas coisas para que vocês creiam em mim, tenham o quê? Tenham paz, é isso que está escrito? Então veja, neste mundo vocês terão aflições. Percebe? Em primeiro lugar ele traz o quê? Olha, eu vou te dar uma garantia sobre o que você vai passar de ruim amanhã. Eu vou te dar um remedinho que vai tranquilizar você no dia de amanhã. Então ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo. O que eu entendo, o que Jesus disse é, se a sua fé, ela equipara com aquilo que você declara, e o que diz respeito ao que Deus pode fazer, o seu corpo não muda quando você declara. O seu corpo permanece com a sua declaração. Por quê? Porque o ânimo é um dos degraus que possam facilitar a sua vida, a você perceber que na verdade Deus não quer que você espere tanto tempo. Por que o povo esperou tanto tempo? Você nos tirou do Egito, nós, os nossos rebanhos, para morrer no deserto. O que Deus tinha dito para eles através de Moisés? Ei, eu tenho um lugar bom para vocês. Deus tinha dito através de Moisés, olha, liberta o meu povo. Libertar do quê? Da escravidão. Libertar do quê? Da fome. Libertar do quê? Da prosperidade, da falta de prosperidade, na verdade. Por quê? Porque eles não tinham nada dessas coisas. Mas a verdade, quando eles começam a perceber que algo não acontece mediante aquilo que os olhos deles estão esperando, no tempo que eles acham que tem que acontecer, eles passam a ser impressionados por suas emoções. E quais são as primeiras coisas que eles fazem com Moisés? Ei, e aí, o que vai dar esse negócio todo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus te disse algo, o tempo não é tão importante assim. Estou olhando para você, estou achando até um pouco engraçado. Por que eu estou dizendo isso? Com todo respeito, eu disse engraçado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o diabo perceber
Anote isso. Se o diabo perceber que algo tira a sua alegria muito mais do que andar na verdade, você será uma presa fácil. Então você perecerá. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando você começa a perceber que, na verdade, o que levou o povo a entrar no ônus, no deserto, e não no bônus, foi justamente a forma com que o comportamento deles tiveram em relação àquilo que eles tinham escutado. Por isso que Tiago diz, porque a fé produz perseverança. E a perseverança produz uma ação completa. O que é perseverar? Não é você acordar pela manhã e começar a tomar porrada. O que está acontecendo? Estou perseverando. Olha, eu estou aqui me protegendo, estou perseverando. Não, perseverança bíblica é uma ação. E a ação completa, perseverando biblicamente, é você perceber que na verdade você precisa fazer algo. Tiago 1:22 diz muito claro isso. Diz, olha, se alguém disser para você, vá, coma, descansa, beba, e não lhe oferecer algo, tem proveito alguma coisa sobre isso? Aí ele diz, no próximo versículo, da mesma forma, se a fé não for acompanhada. Pastor Adelson, vem aqui por gentileza, deixa eu fazer um teatro juntamente com você. Portanto, olha, ele diz o seguinte, dá o braço aqui, por favor. Portanto, da mesma forma, se a fé não for acompanhada de obras, o que é a fé? É a forma com que você digere. É a forma com que você digere as informações que a palavra de Deus diz a respeito de você. Então, se Deus diz que você pode, aquilo já é um fato para Deus. Só que a sua mente precisa digerir, que o seu corpo precisa acreditar que aquilo é verdade. Então veja, a Bíblia diz, da mesma forma, se a fé não for acompanhada de obras, eu sou fé, ele obras. Se a fé não for acompanhada de obras, ela é morta em si mesma, ou seja, ela para de operar. E se a fé para de operar, as obras não revelam Deus. Por quê? Porque as obras é aquilo que se manifesta por meio da fé. Então, quando ele diz, olha, da mesma forma, a fé sem obras é morta em si mesma. Por quê? Porque ele faz uma pergunta, você tem fé? Ele diz, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé, que eu te mostrarei as minhas obras pela. Então, na verdade, fé e obras não são duas coisas distintas, mas podem ser reações distintas se você não guardar firmemente a palavra. Obrigado. Então veja, quando ele diz, olha, você tem fé, eu tenho obras, ele tá dizendo o seguinte, olha, mostra-me a tua fé. E eu te mostrarei as minhas obras, ou seja, aquilo que eu correspondo pela minha fé. Então quando Paulo disse que nós precisamos sujeitar os nossos corpos, é justamente o termômetro que mostra de fato se você está crendo ou se você não está crendo. Por quê? Porque a sua afeição, o seu comportamento, ele fala muito do que está acontecendo dentro de você. Então veja, se você começar a parar para pensar nisso, você vai entender exatamente o que a Bíblia está dizendo. Porque quando você tem uma confissão na sua boca, você está derrotando Satanás. Eu costumo dizer uma coisa, que a fé, ela pode ser compreendida ou conhecida pela quantidade de palavras que você libera e pela quantidade de posturas que você adota quando você liberou aquilo que você disse. Porque muitas vezes a tendência é a nossa alma não concordar com nada do que você está vivendo. Então veja, um exemplo. De repente as coisas não estejam acontecendo na sua casa como você planejou. Ou no seu chamado, ou na sua vida financeira, ou em qualquer outra área. E se essas coisas não estiverem acontecendo, não significa que Deus não está agindo. Até porque, na verdade, Deus ele só pode operar quando se encontra fé. Isso é muito claro. 4 vezes a Bíblia diz que o justo vive da sua fé. E um dos versículos é Hebreus 10:38, que diz, o justo viverá da sua fé, mas aquele que retroceder, Deus não tem prazer na alma dele. Então veja, como eu posso fazer para que a minha mente, a minha boca e o meu coração me coloquem no destino certo? Quando eu não tenho recuos nas minhas declarações. Se você declarou, sustente. Se você creu, fale. Se você está vendo, comporte-se. Sabe por quê? Porque a sua fé pode levar você a ter resultados maiores do que você está esperando. A sua fé pode levar você a ver coisas maiores do que você está vendo.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo pode acontecer maior do que a sua atividade normal, humana. Mas quando essas coisas grandes acontecerem, nenhuma delas são separadas de você. Passa por você a declaração, passa por você a crença. Meu Deus do céu, meu irmão. Passa por você essas coisas, porque na verdade a contabilidade de você conseguir colocar o movimento daquilo que você crê, não depende mais de Deus, mas depende do quanto você crê que Ele pode fazer. Então, olhando para isso aqui, veja, nós conseguimos perceber, como diz lá em Filipenses, em capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que Deus, Ele opera em você. Tanto o querer dele como o realizar. Então, na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, a fé nunca começa operando pelo lado de fora. Pode esquecer isso. A fé começa operando pelo lado de dentro. E quando nós começamos a romper os nossos medos e temores, e você começa a trazer a palavra de Deus completamente diluída dentro de você acerca daquilo que Ele pode fazer, então sua mentalidade ela começa a sofrer uma metamorfose. Por quê? Porque agora ela não trabalha mais com aquilo que ela sabe. Deus amplia ela por meio da palavra. Então o que acontece? Você passa a começar a diluir as verdades dentro de você, até que você se torna um com Ele. E por que eu estou dizendo isso? Paulo disse isso muito claro em 2 Coríntios 6,16. Ele disse, eu viverei neles e me moverei neles, farei morada neles. Então de que ele estava dizendo? Sobre mim, sobre você. Aonde está a completa manifestação de Deus? Através de você, através dos filhos. Então é necessário que nós entendamos essas coisas. Por quê? Porque quando você começa a entender, quando eu começo a entender essas coisas, elas se tornam verdades. É por isso que em Provérbios 18, 20 e 21 diz, do fruto da boca o homem se sacia. Veja, não é Deus que sacia você. E às vezes nós estamos achando que Deus ele vai saciar as coisas. Não, na verdade, a sua boca te sacia. Provérbios 18, 20, do fruto da boca se sacia o homem, ou do seu ventre, tem outras traduções diferentes. Olha o que diz o versículo 21, pois o poder sobre, não é sob, então não é embaixo, sobre é sempre em cima. O poder sobre a vida e sobre a morte está na sua língua, e aquele que bem a utiliza, ou seja, aquele que bem maneja o que diz, comerá do que? Do seu fruto. Deixa eu te dizer uma coisa, por que eu estou dizendo que nós precisamos alinhar mente, boca e coração? Porque a Bíblia nos diz em Provérbios 24, 10, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Então o meu corpo precisa estar como? Talvez você não concorde com isso, mas aí eu estou indo na Bíblia. Provérbios 24, 10 diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então para eu mostrar eu preciso esboçar. Então se eu esboço tristeza sobre uma situação, a Bíblia diz que a minha força é limitada ou pequena em outras traduções. Então por que a Bíblia nos mostra que nós devemos ter um comportamento que nos faça de fato demonstrar que aquilo que cremos é uma verdade? Quando você tem reações que façam você permanecer naquilo que você disse, quando você tem percepções internas que te fazem crer que aquilo vai se manifestar, quando você permanece naquilo que você creu. Então quando essas três coisas começam a entrar em sintonia, você começa a dispersar as vulnerabilidades que muitas vezes a sua alma não vai concordar quando você disser pelo Espírito. É por isso que o escritor de Hebreus, ele disse em Hebreus capítulo 4, lá no versículo 12, ele diz, porque a palavra de Deus é. Então veja, eu preciso alinhar a mente, a boca e o coração como? Por meio do quê? Do BBB 2023, do Jornal Nacional. Não. É pela palavra. Então se a palavra ela não for contida de poder dentro de mim, o que eu disser não acontece nada, porque não é, na verdade não é só o poder do que você diz, mas é o poder que ela carrega. Aonde isso está? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Coloca para mim, por favor, vamos conferir isso aqui, Hebreus 1, 3. Olha o que diz aqui. Depois a gente volta em Hebreus 4:12. Hebreus 1:3, olha o que diz aqui, muito poderoso. O Filho é o resplendor de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando, está escrito isso? Sustentando, sustentabilidade, sustentando todas as coisas por sua palavra.
poderosa. Então veja, aonde está o poder? Na palavra. Se a palavra sai da sua boca, então ela sai com poder. Na verdade, o que diz respeito ao poder de Deus não é quando eu declaro. O que se diz respeito ao que Deus pode fazer é como eu observo, administro, giro aquilo que caiu como revelação dentro de mim. Então, quando isso cai como revelação dentro de mim, a palavra poderosa de Deus, quando sai de você, é como se Deus estivesse fazendo aquilo que você está fazendo. Por isso que todas as coisas foram criadas pela palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, que pela fé nós entendemos que os mundos foram sustentados pela palavra de Deus. Então veja, quando eu alinho a minha mente, a minha boca e o meu coração, eu não vou dar reações para o meu corpo e para a minha mente que façam o meu destino ser sabotado. O que estava segurando o povo no deserto mais do que se era necessário? A condição? Não. A promessa? Também não. O que estava acontecendo? Não. O que estavam perseguindo eles? Não. Até porque os soldados não tinham o poder de matá-los, uma vez que Deus disse que eles chegariam lá. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que está se levantando, não importa quais são as condições que você tem hoje, nada disso é a tua realidade, uma vez que você sabe aonde Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Você sai do ponto A para o ponto B, você pensa que o bom é bom, mas na verdade o bom é inimigo do ótimo. Você começa a conhecer lugares, você começa a conhecer fases, estágios que outrora já era para nós estarmos lá, já era para estar desfrutando, já era para estar vendo, mas que muitas vezes a nossa mentalidade deixou com que nós acuássemos aquilo que Deus já tinha nos dado. Então, na verdade, você já tem. E quando a gente fala, você já tem, você... Não é uma autoajuda isso, não é ânimo, palavra de ânimo para o culto de hoje. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não! É uma verdade. Mas quando ela se torna uma verdade, quando ela entra na posição de manifestação. Foi por isso que Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e elas são vida. Então, na verdade, por que o autor de Hebreus diz que nós devemos apegar? Coloca de novo lá, por gentileza, Hebreus 4,14, por favor. Por isso que ele diz no final do versículo, ele diz algo que eu acho que é muito poderoso. Ele diz lá, olha, apeguemo-nos com toda a firmeza. Veja, é fácil você segurar uma palavra? Não é não. Não é não. Até porque se fosse fácil, não precisava tal firmeza nesse versículo. E firmeza, até onde eu sei, você segura forte, não é verdade? Ou eu estou entendendo demais aqui? Então veja, quando ele diz apeguemos-nos com toda a firmeza à fé. Então, veja, alinhar mente, boca e coração vai exigir de você dar para suas emoções substâncias que façam ela calar a boca quando ela não precisa falar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu não conheço nenhum versículo bíblico nenhum versículo bíblico que demonstra que Deus dá moral para problemas. Eu não conheço. Marcos 5,36, por favor, põe na tela, por gentileza. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso pegar. Então fé se pega. Quando alguém está liberando uma palavra aqui nesse púlpito, seja quem for, fé se pega. É por isso que Paulo diz em Romanos 10,17, não precisa pôr na tela o Romanos 10,17, que a fé vem por ouvir e ouvir. Ou seja, você precisa estar sempre trocando aquilo dentro de você. Então olha o que diz aqui, não fazendo caso disso. Olha o que Jesus fez. Volta um versículo aí, Emanuel, por gentileza, um versículo. Não, acho que não é o Emanuel, é a mocinha que está lá. Olha, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Não foi isso que ele disse? De fato, ela estava morta. Olha o que diz assim, disseram eles. Volta, por favor. Isso. Não precisa mais incomodar o mestre. Ele estava indo para a casa de Jairo orar por Talita, você sabe disso. Agora, próximo versículo, olha o que ele diz. Não fazendo caso disso. Veja, Jesus é top. Sua filha morreu. Faça caso disso não. Ignora isso. Por que esse versículo trata muito bem isso? Jesus dizendo, não faça caso disso. Não faça caso disso. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Somente creia.
Por quê? Porque quando uma má notícia ela pode chegar até mim e você, nos nossos ouvidos, ela pode produzir o mesmo peso acachapante do que a palavra de Deus quando você ouve ela. Então, se fé vem por ouvir, problemas vêm por onde? Mas qual é a reação que nós podemos dar com aquilo que alimentamos a nossa mentalidade? Se você alimenta muito bem a sua mentalidade, você vai ter menos reações desesperadas no seu corpo. E a grande verdade é que quando nós começamos a destacar a manifestação da alma e do espírito, destacar as reações, porque elas são juntas, elas não podem se separar. Mas a única coisa que pode dividir os resultados e as reações de uma coisa para outra é a palavra. Então a reação que você produz da sua alma, ela pode ser conivente às do seu espírito, então ela se subjuga àquilo que o seu espírito está dizendo. Ou seja, se a sua alma muitas vezes não tem coragem de dizer uma coisa sobre uma situação que na verdade você sabe que é impossível de tratar aquilo como algo de verdade, a sua alma vai dizer, não diga nada, não vai acontecer, você não está vendo o que está acontecendo com você? Já não tem mais nada. Mas quando você subjuga a sua alma, a palavra de Deus ela vai tomar a frente da situação e vai mostrar para você que na verdade qualquer outra coisa que se diz respeito contra a palavra de Deus não pode te sabotar. Por isso que ele disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de dois gumes. E essa espada alguma de dois gumes em Hebreus 4:12 é qualquer outro tipo de palavra que se levante contra a palavra de Deus. Então qualquer outro tipo de palavra que se levante contra o teu negócio não vai prevalecer. Qualquer outro tipo de palavra contra a sua família não vai prevalecer. Qualquer outro tipo de palavra sobre o seu ministério não vai prevalecer. Qualquer outro tipo de palavra sobre o que você está fazendo ou planejando não vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ou seja, ela produz vida. Ela também é eficaz e ela é muito mais poderosa do que qualquer outro tipo de palavra. A espada alguma de dois gumes. Então, se nós temos uma palavra que pode nos colocar numa posição em que qualquer outra coisa que diga contra nós não pode prevalecer, por que o nosso corpo e a nossa mente está nos atrapalhando, uma vez que a Bíblia diz que nós já vencemos? Se você já venceu, qual é outro tipo de vitória que você precisa alcançar? Nenhuma. Se a Bíblia diz que o que vence o mundo é a sua fé, se a sua fé ela estiver implantada na palavra, qualquer outra coisa no mundo não te paralisa. Então pode ser qualquer outro percalço, pode ser qualquer outra coisa. Se a sua mente, a sua boca e o seu coração estiverem no mesmo lugar, trabalhando para as mesmas coisas e crendo sobre aquilo que você está dizendo, deixa eu te dizer uma coisa, tudo o que você precisa já aconteceu. Pastor Agobe disse aqui em Romanos capítulo 8 que já não há mais nenhuma condenação para os que estão. Então se eu estou em Cristo Jesus, qualquer outra coisa que se levante contra mim já não é mais contra você. Qualquer outra coisa que se levante contra você já não é mais contra você. É contra o seu Deus. Se você permanece na palavra, João 15, versículo 7 diz, se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós, tudo o que pedires vos será feito. Então veja, tudo o que nós precisamos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 também diz, o seu divino poder nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e piedade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz, fomos regenerados pela semente incorruptível. O que é uma semente incorruptível? Uma palavra que não se corrompe. É uma palavra que não se quebra. É uma palavra que ela não pode ser rompida. Veja, 1 Pedro 1,23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Perecível é o que estraga. Mas nós não fomos regenerados por essa semente. Ou por essa palavra. Veja, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Se eu tivesse um subtítulo para essa mensagem, eu diria, olha, é muito mais fácil você se olhar no espelho no dia da angústia. Porque se você sorrir no dia da angústia, deixa eu te dizer, a sua vitória está certa. Não é dinheiro que falta para a nossa conta muitas vezes, mas é uma mentalidade que possa fazer com que o dinheiro venha. Não são as dificuldades que possam muitas vezes dizer para você, olha, que não vai acontecer, você não vai ter. Não é isso. Na verdade, o cerne da palavra de Deus não é isso. Até porque Jesus disse isso em Mateus 6:33. Ele disse, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão
acrescentadas. Sabe qual que é o problema muitas vezes? Sabe qual é o problema muitas vezes das pessoas? É que quando elas não se alimentam ou não renovam a sua mente com a palavra, elas colocam qualquer outro tipo de força para resolver problemas. Sabe o que acontece? Elas se cansam. Até porque, olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós entendemos que tudo que nós precisamos é nos fortalecer em Deus. Efésios 6,10 disse isso, Paulo diz isso. E no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja, o que precisamos hoje não é de resultados, e sim de pensamentos. Porque um resultado só vem se você consegue enxergá-lo. Coisas só acontecem se você estiver pronto para aquilo acontecer. E não existe uma distinção entre você e Deus. Jesus disse isso em Mateus 28,18. Ele disse, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Mas também em João 15 ele disse, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês. Então veja, tudo que eu preciso está do lado externo. Então a fé não começa mexendo nas coisas externas. O primeiro estágio dela começa dentro de você. Porque quando as verdades caem dentro de nós, essas verdades, elas produzem forças que façam com que as nossas manifestações externas conheçam o Deus que está se manifestando em nós. É por isso que Deus não resolve o teu problema, Deus resolve a palavra dele. Quando ela se resolve dentro de nós, na verdade, deixa eu fazer uma correção. É quando a palavra de Deus, ela se transforma dentro de nós, tirando a gente do ambiente de ouvintes para ser um praticante, tudo que eu pratico é como se Deus estivesse fazendo. E sabe o que acontece? O milagre ou qualquer outra coisa que você precisa fica muito mais fácil de acontecer. Porque agora não é mais sobre a sua força, é sobre aquilo que você está crendo. Então eu gosto de dizer isso, sabe por que eu gosto? Porque, na verdade, tratando-se da palavra de Deus, o que Deus precisa de nós não é a inteligência que nós temos. Mas Ele precisa de um conhecimento que nós temos em relação à fé, diante das nossas reações. Porque quando você não puder fazer algo, a sua condição já acabou natural, mas a dele começa. É por isso que a fé que está em você, a Bíblia diz, a fé que você tem, tenha para você mesmo. Então o que você tem funciona para você. E aquilo que vai funcionar do lado de fora será consequência daquilo que já caiu como revelação dentro de você. Quando isso cai, você começa a perceber que uma fé grande começa a se manifestar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você não terá grande fé se você não entender a autoridade. E de onde a autoridade vem. Porque quando nós entendemos de onde essa autoridade vem, a nossa fé, ela começa a se destacar a ponto da medida que já foi nos dada, como está em Romanos 12:3, aquilo se expandir. Ou seja, os músculos da sua fé começam a aparecer. Então é necessário que eu e você, que todos nós compreendamos essas coisas. Por quê? Agora, veja só. Por que eu comecei dizendo que a fé é uma ação corpórea? Talvez você possa questionar isso, mas eu quero ficar com o embasamento bíblico. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 3, diz assim, os que creem, entram no descanso. Pode colocar em Hebreus 4:3. Os que creem, entram no descanso. Então veja, se a Bíblia diz que os que creem entram no descanso, a forma com que você dá uma ação sobre uma situação, revela muito mais como Deus se manifesta em você. Então, na verdade, assim, veja, e para isso eu vou até recomendar um livro maravilhoso do irmão Reagan, Pensamento Certo e Pensamento Errado. Eu ia falar dele no final, mas eu quero já aproveitar o gancho dessa mensagem. E você tem 15% de desconto, ele custa R$19,90, vai sair por R$16,91 com 15% de desconto. Olha só, muito barato. Tomando café pela manhã antes de você sair para ganhar o seu 1 milhão no dia ou mais, você lê ele. Você acorda pela manhã, você começa a folhear e você começa a ver que existem passagens bíblicas que caem como revelação. Então, vá até lá. 15% de desconto, R$16,91 vai sair. Faz a conta aí, você vai ver, dá certinho. Então, veja, olhando para isso, eu entendo que o descanso é o lugar do ambiente que Deus, Ele te promove. E eu vou te dar uma terceira chave aqui. Salmos, por favor, capítulo 23, versículo 1. Eu quero ler com você e eu vou te trazer um significado no versículo 2 sobre pastos. Olha o que diz aí, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará.
Eu sei que você tem esse versículo impresso, e não está amarela a sua página, porque não fica aberta lá, você lê. Então veja, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Essa palavra pastos, ou pastagens, ela vem do hebraico. Ela se chama prados. Prados. O significado da palavra prados é lugar de descanso, lugar de remansos, de tranquilidade e de manifestação, de multiplicação. Então veja, quando nós olhamos as passagens, é que em verdes pastos me faz o quê? Ficar de boa. Agora, se alguma coisa não está acontecendo em algo que você já confessou, cheque sua mente ou o seu corpo. Um dos dois podem estar tirando você do seu propósito. Quando uma má notícia, ela se manifesta contra nós, o primeiro ambiente que os nossos 5 sentidos, um deles é ter o contato com as coisas que estão acontecendo. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus te coloca a mensagem da sua boca na resposta e não no problema. Então o problema vem, a fé não nega ele. Não nega. Não nega. Todos nós passamos por dias de aflições, né? É praticamente uma promessa aquilo que Jesus disse, né? E não precisa nem de fé, aquilo acontece rapidinho. Então veja, voltando aqui. Quando nós damos descanso para a nossa mentalidade, o nosso corpo, ali é o lugar onde nós conseguimos entender que nós podemos qualquer outra coisa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Dai, você pode me ajudar no teclado, por gentileza, um pouquinho? Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo só usa aquilo que ele tem conhecimento. Ele usa as coisas naturais contra você. Você não vai ver. Pode escrever uma coisa, você não vai ver algo inusitado aparecendo que não existe no mundo. Eu vim aqui para tirar você do seu propósito. Esquece. Você não vai ver uma baleia andando no meio da avenida assim, ei, eu vou te parar agora. É algo muito louco, não é isso? Por isso que eu estou falando algo assim, anormal. Por quê? Porque ele só vai usar aquilo que ele tem conhecimento. Ele vai usar coisas naturais contra você. Mas as coisas naturais não podem substituir a sua mente, a sua boca e o seu coração, uma vez que você sabe de onde vêm os seus recursos. Uma vez que você sabe de onde vem a sua fé. Porque quando Jesus ele disse para os discípulos lá em Marcos 11:22, ele disse, olha, tem de fé em Deus, né? E sabemos, claro, que a fé é do tipo de Deus. Mas veja, toda vez que você quiser um resultado eminente sobre as questões daquilo que você está precisando ou daquilo que Deus pode fazer, apoie aquilo que você precisa no versículo bíblico. Pegue uma passagem que diz respeito àquilo que você está vivendo e coloque aquela passagem na sua oração para você ver o que vai acontecer. Porque se Deus disse lá em Jeremias 1:12, você sabe muito bem, você é um bom de Bíblia. Eu sou o Senhor que zelo pela minha palavra. Cara, eu fiquei pensando esses dias aí. Nesses dias que eu estava viajando, eu fiquei pensando numa coisa. Eu falei, por que Deus é fiel à sua palavra e não a mim? Porque a palavra dele é uma semente que não é perecível. Ou seja, ela nunca vai morrer. Ela nunca vai mudar. Você nunca vai encontrar emendas sobre aquilo que Deus na verdade é fiel para fazer. Olha, eu sou fiel até aqui, mas... não, hoje eu não vou fazer não. Não, ele não pode, sabe por quê? Porque ele é vinculado à sua palavra. Ele é vinculado. E sabe o que é vinculado? Vinculado é você estar junto com ela. É por isso que ele disse lá, Tiago disse que eu comentei, que a fé sem obra é morta em si mesma. Por quê? Porque se um não funciona, o outro não funciona. Se a sua boca não funciona para confessar a palavra, Deus não funciona para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque resultados grandes, eles acontecem quando ações pequenas se tornam fiéis quando se declaradas. Você pode ver coisas grandes acontecerem, mas se elas estiverem prontas no teu espírito, deixa eu te dizer algo, meu irmão. Deus vai fazer com que Ele use meios para te dar coisas que você não tem capacidade muitas vezes. Mas Ele vai substituir a sua incapacidade pela unção que se move em você. A Bíblia diz em 1 João 2,20, você tem a unção que procede do Santo, irmão. Você já tem poder, já existe algo
que está se movendo em você, há algo que está te levando para o seu destino. O diabo, ele não pode parar alguém que sabe da onde vem a sua força. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. O diabo pode vir, ele pode até se levantar, ele pode até tentar dizer para você que não vai acontecer. Sabe o que você faz? Eu estou indo lá para o Senhor agora, diabo. Meu Deus. Sabe aquela criança que quando alguém mexe com ela, eu vou contar para o meu pai. Oh meu Deus. Aleluia. É isso que Paulo estava dizendo. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando o diabo se levanta dizendo para você coisas que não fazem parte da sua realidade, sabe qual é a nossa reação? Peraí, estou indo para o meu pai, já volto. E sabe como nós podemos ir? Eu vou usar esse termo, ir para o pai. É quando você começa a ficar apegado com aquilo que você professa. Porque quando ele adentrou os céus, Hebreus, de novo por gentileza, 4,14, quando a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, de quem ele se refere? De Jesus. Mas aí é que vem a coisa mais saborosa disso tudo. É que quando o autor de Hebreus diz sobre Jesus, a Bíblia também diz que Jesus e eu e você somos um. Foi por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 6,16: eu viverei neles e me moverei neles. 1 Coríntios 6,16, perdão. Então veja, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus. Veja, olha que poderoso isso. Eu quero até que você imagine isso agora. Que adentrou, e veja, Jesus quando adentra os céus. E aí eu vou trazer versículos aqui, que quando ele chega lá, imagino eu, cheguei para representá-los. Olha, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5,21, se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça. Então ele adentra e fala, olha, agora eles não são mais. Depois ele entra de novo, meu Deus do céu, isso é bom demais, cara. Depois ele entra de novo. Aliás, entrou de novo. Quando ele entrou, então eu imagino ele dizendo, agora eles já não são mais. Olha, deixa eu dizer outra coisa aqui, Deus, eu vim para representá-los. O Senhor é o pastor deles. Então é o seguinte, eles também não podem mais ter falta. E aí depois eu fico imaginando, olha, eu vim representá-los. Sabe aquele irmão que estava doente? Deixa eu dizer algo. Isaías 53,4 diz, ele levou sobre si as nossas dores. Está falando de mim, viu, Deus? Então assim, se eu represento eles, o que eu tomei, eles não precisam mais. Você imagina isso, ele adentrando aos céus. Então, se esse o sumo sacerdote, ele fez tudo isso, o que eu faço para permanecer nisso? Eu preciso apegar com toda a firmeza a fé que eu professo. É o que você diz, é o que você conecta ao teu coração, é o que você libera com a tua boca, é o que sai de dentro de você. O diabo não tem poder de te parar. O diabo não tem poder. Alguém já entrou e disse, ele é curado, ele é próspero. Meu irmão, é você. Aleluia. O diabo já perdeu, irmão. A conta está paga. Meu Deus, o diabo tem que passar mal na nossa mão. Alguém já entrou lá. Alguém já está lá. Alguém já justificou. Alguém já disse algo sobre você. Deus te conhece mais do que você mesmo. E eu vou te dizer, coisas maiores vão se manifestar nesse tempo, na sua vida, irmão. Não há nada que possa parar alguém que
que sabe o que Deus já fez. Deus já fez, está feito. Deus já pelejou por mim. Ai, você tem planos? Você tem desejos? Deus já anunciou. Deus já anunciou isso, irmão. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Sabe qual que é o barato dessa vida doida de crente? É que ninguém entende. Quando o mundo está caindo na sua cabeça, você está dando uma dançada. Ninguém entende isso. Ninguém entende isso. As pessoas acham que você é doido. As pessoas, elas não acreditam nas reações que você tem. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas sabem o que está acontecendo com você. Peraí, eu sei do que está acontecendo. Está passando perrengue, está acontecendo isso, está liso, está isso, aquilo. Não, tem alguém que se renova de dia em dia dentro de mim. Aleluia! Aleluia! Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o de dentro, ele se renova de dia em dia, de dia em dia, de dia em dia, de dia em dia. Não tem um amanhã que Deus não saiba o que vai acontecer. Mas quando você apega a essas coisas, o amanhã pode vir, as situações podem vir, qualquer outro percalço pode vir também. Mas se você sabe quem opera em você, por que eu não posso dar refrigério para as minhas emoções? Por que eu não posso dar gatilhos para o meu corpo? Se Deus não dá moral para problemas, por que vamos dar? Mas isso é responsabilidade. Não, se você fez a tua parte e o problema não mudou, a tua fé vai. Porque às vezes parece que somos irresponsáveis. Não, uma fé genuína sabe a hora de começar a dançar, a rir, comemorar. Porque se Deus não dá moral para problema, por que eu e você vamos dar? Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui bem rápido. Ontem meu dia não começou bem, minha esposa sabe disso. Fui num velório de um amigo meu de infância, desde 1988. E começou a vir a lembrança, jogando bola junto, brincando junto, jogando videogame junto. Mas ele foi um pouco displicente em algumas coisas. E quando eu cheguei lá, aquele clima terrível, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu estou triste porque eu não sei de fato qual foi o destino dele. Mas o que me conforta nesse momento é saber que quando nós que estamos na palavra acontece isso, nós sabemos que a promoção chegou. Eu não estou dizendo, olha, desejo que você seja promovido. Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que eles não têm esperança. Mas se a Bíblia disse, Paulo disse, que se você busca as coisas de Deus somente para as coisas deste mundo, você
é o mais miserável de todos os homens. O que Paulo disse? Ei, se projete para o futuro. E eu não estou dizendo sobre a morte não, irmão. Eu estou dizendo da eternidade. Mas quando eu vivo aqui na palavra, e a Bíblia diz em Salmo 115, versículo 16, os mais altos céus pertencem a Deus, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Então a minha preocupação não é com as coisas terrenas. Se elas se levantam contra mim, contra você e eu temos uma palavra para colocar ela no lugar. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você nesse tempo, a você entender que não há nada nessa terra que não possa te promover. E eu vou dizer, até problema vai te promover. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, que quando o diabo se levantar, ele vai promover você. Ele não vai te parar com os enganos. Ele não vai sabotar você. Não vai. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis 8:22: enquanto durar a terra, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, plantio e semente, jamais cessarão. Em outras palavras, acordando amanhã, você acordou amanhã, você vai acordar amanhã, eu também, acordamos, peraí, a terra está aqui ainda, a terra está durando, ou seja, aquele é o dia que eu prospero. Gênesis 8:22, por favor, eu vou. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais. Amanhã sabe como que eu vou acordar? Vou abrir os olhos. Estou pronto. Algo vai acontecer de bom. Algo vai se manifestar amanhã de forma poderosa. Boas notícias, eu profetizo em nome de Jesus, que vão chegar até você. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto essa terra durar, você vai prosperar como nunca. Eu declaro negócios fechados. Eu declaro favores de Deus, graça se manifestando sobre a sua vida, irmão. Enquanto a terra durar, eu estou prosperando. Enquanto a terra durar, você está prosperando. Quando essas revelações e verdades caem no nosso espírito, o diabo fica com medo. Porque se eu entender que amanhã a terra está me servindo, independente de frio e calor, verão e inverno, dia e noite, plantio e colheita, jamais cessarão. Então se ela dura, a minha prosperidade dura. E eu vou encerrar com o último versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 24. Fique em pé por gentileza. Gênesis capítulo 1, e 24, e disse Deus: produz a terra. Lembra da terra que Ele te deu? Vamos lá. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas o quê? O que produziu segundo a espécie? Uma ordem da palavra, sim ou não? E Deus disse, ou disse Deus, então Ele falou. Se Ele falou, saiu pela boca. Não foi aqui, não, foi pela boca. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Deixa eu te dizer, e aí, esse é a cobertura do bolo. Se você tem claro a revelação da palavra dentro de você sobre algo que Deus te falou, entre parênteses, se você tem claro, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que segundo a espécie, não é isso? Quando você faz um tipo de plantação, a terra não pode dizer para você assim: eu não vou produzir o que você plantou, vou produzir outra coisa. Ela não pode dizer isso. Por isso que Deus usou aquela passagem para os judeus lá em Isaías 55, não precisa colocar na tela, versículo 10, que Ele disse: assim também é minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Mas Ele diz sobre a chuva e a neve, né, no versículo 10 em diante, desculpa, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam. O que Ele estava dizendo? Ele estava usando as coisas naturais para dizer, o curso natural não é esse, a chuva vindo dos céus?
para regar a terra, esse é o curso natural, não é isso? Ou seja, naturalmente isso acontece, ninguém faz força. Se tiver semente e a água cai, vai dar bom, não é assim? Mas ele diz no versículo seguinte: assim também é a minha palavra. Em outras palavras, o curso natural é fazer com que isso faça aquilo. A minha palavra também é fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que eu digo. Então quando diz aqui de acordo com a sua espécie, ele está dizendo segundo aquilo que você viu, aquilo que você disse. Qual é a área que você precisa de um favor de Deus hoje? É segundo o que você está dizendo. É segundo a espécie. Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem vê no seu coração, ele se torna. Então deixa eu te dizer, você se torna aquilo que você crê. É muito fácil isso. Você pega uma visão, você apoia essa visão na palavra, o que se diz respeito ao versículo sobre aquilo que você está crendo. Por que isso? Aonde está isso? Quando Maria recebeu a notícia que ela ia dar à luz, ia ser pelo Espírito. O que aconteceu? Ela ficou sabendo, ela correu para alguém que já tinha um bebê na barriga. Ela correu para Isabel. Opa, você sabe o que está acontecendo sobre isso aqui? Sei, claro que sei, desse assunto eu manjo. Eu vou tentar de novo, veja bem. Quando ela recebe a informação, ela corre para alguém que está na mesma situação. Então ela apoiou o que ela estava passando sobre alguém que já sabia o que era aquilo. Quando você pega a palavra de Deus e você começa a conectar aquilo que você está passando sobre a palavra de Deus, você vai para um lugar que alguém já sabe. Você conecta aquilo que você está vivendo sobre alguém que já sabe o que é aquilo. Então você pega a palavra, você coloca a palavra, você apoia ela num lugar que Deus já sabe o que é aquilo. Por isso que ele disse, olha, em Marcos 16, no final 18, sobre cura, ele disse: e imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Ou seja, tem uma palavra de apoio para aquilo. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos pegar uma palavra e nós pegarmos essa situação que nós estamos vivendo e levar essa situação até onde? Por quê? Porque a palavra tem a habilidade de desenvolver a solução para aquilo. Tanto que quando uma se conecta com a outra, o que acontece na barriga? A Bíblia diz que começa até a mexer. Opa, está mexendo. Quando você apoia o que você precisa sobre uma palavra, você leva aquilo que está acontecendo sobre algo que Deus sabe o que fazer. Você pega uma palavra, você apoia aquilo, você coloca aonde? Na palavra de Deus, aonde Deus sabe o que fazer. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia nos diz, traga a memória o que nos dá esperança, não é isso? Não importa quanto tempo atrás você liberou uma palavra sobre uma área, não importa se o que você disse ainda não apareceu, não aconteceu. Eu quero te dizer uma coisa, vai se manifestar o fruto disso. E isso é profético. Deus disse para mim, diga para eles que vai se manifestar, o ramo vai pular para fora, as coisas começarão a aparecer, você vai começar a ver o que você disse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Marcos 4:26 que a palavra, o reino de Deus é como um homem que lança sementes. Marcos 4:26, eu vou encerrar com esse versículo, por favor. Marcos 4:26, olha o que diz. Meu Deus, meu irmão, já era para você estar olhando para a semana e falando, eita. Olha o que diz, ele prosseguiu dizendo, quem? Jesus, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Olha o próximo versículo, noite e dia. Lembra de Gênesis 8:22? Dia e noite, plantio e colheita, verão e inverno, frio e calor. Olha o que ele diz, noite e dia, estando ele dormindo, ou seja, descanso. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Você não precisa saber, mas se você conectar a palavra, a fé que você libera em Deus, aquilo que você não sabe resolver, a sua fé faz. Aquilo que não acontecia começa a acontecer. Sabe por quê? Porque quando você declara, a única postura que você deve ter é: eu vou descansar, porque algo está germinando.
por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. É você, irmão. O negócio é com você. O negócio é com você. O negócio com Deus é você. Ai, põe a mão, unge com óleo. Não, meu irmão, fala isso aqui. Fala isso aqui. Porque quando você fala, você começa a lançar a semente. Pastor Agobe, pode subindo aqui já, por favor. Pode vir aqui, por favor. Quando você libera a palavra, você lança a semente. Gente de boca fechada é terra sem poder arar. Quando você libera a palavra, você está lançando uma semente.